Leitura bíblica referente ao dia 21 de agosto. Jó, capítulos 1, 2 e 3. Salmo 37, versículos 12 a 29. Provérbios, capítulo 21, versículos 25 a 26. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 19. Ao som da música Saudação, Gratidão e Oração. E em nome de Jesus, comecemos aqui com Jó, capítulo 1. Bom dia! Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta
alguma. Prossigamos ao capítulo 2 de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Quando 3 amigos de Jó viram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar: Elifaz o temanita, Bildade o suíta e Zofar o namatita. Tinham combinado ir juntos condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Prossigamos ao capítulo 3 de Jó. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Esqueçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha, que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Porque não morri ao nascer? Porque não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra, que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata. Ou, como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Por que se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura?
porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Ó Senhor Jesus. Agora podemos unidos nós em plena comunhão viver e contra o nosso inimigo eternamente prevalecer. Amém. Vamos ao Salmo 37, a partir do versículo 12 até o versículos 12 a 29. Vamos lá. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham o reto caminho, mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Jesus é o Senhor. Pai do céu, damos sempre a Deus graças, pois nos recebeu. Jesus Cristo herdeu seu a quem elegeu. Sempre que juntos ou a sós nós oramos por vós. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Senhor Jesus. Provérbios 21, 25 e 26. Que tem que no Evangelho creu, pois ele é o poder de Deus. Viver em amor, louvor e gratidão ao Senhor, com fulgor e esplendor que ele é merecedor. A ele sempre há prazer e nele em vida crescer. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 19. Amém. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em outra língua não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação.
E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina? É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em espírito, como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Por quê? Ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Jesus é o Senhor, essa é a porção de hoje. Concluamos ouvindo aí a canção que já toca, que é Saudação, Gratidão e Oração. Exatamente, Colossenses 1, capítulo 1, versículos 1 a 14. Amém. Naquela cruz toda a inimizade ele enfim cancelou, e a todos os conflitos lá também crucificou. Ele é o nosso mediador e competente pacificador. O príncipe da paz é um dos nomes que ele herdou. Agora podemos unidos nós em plena comunhão viver, enquanto nosso inimigo eternamente prevalecer.